Levítico, capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor do sacrifício pacífico para a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, e manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, e manjar da oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Levítico, capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto,
que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins. Tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor, é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico.
o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu. Ele será perdoado. Salmos, de número 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Lucas, capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegado de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam.
Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E, sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos pais? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E, tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus,
Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar.